Imagine por um momento que tudo o que te aconteceu na vida, o bom e o ruim, tem um sentido especial. Parece difícil de acreditar? Pois prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar sua forma de ver as coisas para sempre. Alguma vez você já se perguntou por que certas coisas acontecem com você? Porque às vezes parece que tudo está dando errado. Talvez neste exato momento você esteja passando por uma fase difícil e não veja sentido em nada disso. Mas e se eu te dissesse que nada disso é por acaso? Hoje, Deus tem uma mensagem muito importante para você. Eu não me engano. Tudo acontece por uma razão. Tudo tem um propósito divino. Sim, você leu certo. Cada coisa que você vive, cada problema que enfrenta, cada porta que se fecha, faz parte de um plano maior. Às vezes, nos sentimos perdidos, como se a vida fosse uma bagunça sem sentido. Mas o que aconteceria se você pudesse ver sua vida como Deus a vê? Imagine entender que aquilo que agora te machuca, na verdade, está te preparando para algo incrível. Você está pronto para enxergar o plano mestre de Deus para a sua vida, entender que nada do que você vive é um erro. Prepare-se, porque o que você vai aprender não apenas te dará esperança, mas também te encherá de uma paz que não pode ser explicada com palavras. Antes de continuar, quero que faça algo importante. Escreva nos comentários: Deus, em ti confio. Ao fazer isso, você estará dizendo que confia no plano de Deus para você, mesmo quando não o entende completamente. Querido ouvinte, te convido a permanecer conosco até o final deste vídeo e, se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo. Número 1. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Às vezes, estamos tão focados em nossos próprios planos e sonhos que esquecemos que há algo maior em jogo. Provérbios 19:21 nos lembra exatamente isso. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Todos temos planos, queremos alcançar coisas, traçar nossos caminhos e fazer com que a vida siga na direção que desejamos. Talvez você tenha uma lista de metas para o ano ou esteja sonhando com um futuro brilhante, e isso é normal. Mas o que às vezes esquecemos é que, embora façamos muitos planos, apenas o propósito de Deus prevalece. É fácil cair na ilusão de que controlamos tudo, que com esforço e planejamento suficientes podemos moldar nossas vidas à perfeição. Mas a verdade é que, por melhores que sejam nossas intenções, nossos planos são limitados. Nós enxergamos apenas uma pequena parte da imagem. Enquanto estamos centrados no aqui e agora, Deus tem uma perspectiva muito maior. Ele vê o quadro completo, o passado, o presente, o futuro, e como tudo se entrelaça em um propósito maior que nem sequer conseguimos compreender. Já fez planos que pareciam sólidos e, de repente, tudo desmoronou? Talvez você achasse que sabia exatamente para onde estava indo, mas a vida tomou um rumo inesperado. Isso acontece com todos nós. A realidade é que nossos planos nem sempre são infalíveis. Às vezes falhamos. Às vezes escolhemos caminhos que não são os certos. E outras vezes encontramos obstáculos que nunca vimos chegando. Nesses momentos, pode ser frustrante. Pode parecer que todo o esforço foi em vão. Mas e se esses fracassos, essas mudanças inesperadas, forem na verdade um sinal de que Deus está redirecionando nosso caminho para algo melhor? É aqui que confiar no propósito divino se torna essencial. Quando nossos planos não saem como esperamos, é fácil perder a esperança. Mas deixe-me te dizer algo. O propósito de Deus é sempre melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, ou quando tudo parece estar em caos. Deus está trabalhando para o nosso bem,
E se confiarmos na sua orientação, veremos que, embora não estejamos indo pelo caminho que planejamos, estamos indo pelo caminho que devemos seguir. Sei que não é fácil abrir mão do controle. Todos queremos ter uma sensação de segurança, saber que estamos no controle de nossas vidas, mas o fato é que a verdadeira liberdade vem quando nos rendemos ao propósito de Deus, quando paramos de tentar fazer as coisas do nosso jeito e permitimos que seja Deus quem guie cada passo. Isso não significa que não podemos sonhar ou fazer planos, mas significa que devemos estar dispostos a colocar esses planos aos pés de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Uma das lições mais importantes que podemos aprender é a humildade. Às vezes nossos planos são mais motivados pelo ego do que por um verdadeiro desejo de seguir a vontade de Deus, e é aí que precisamos parar e nos perguntar: estou perseguindo meus sonhos ou os sonhos que Deus tem para mim? É um equilíbrio delicado, mas quando estamos dispostos a submeter nossos desejos à vontade de Deus, descobrimos que os caminhos dele são sempre melhores que os nossos. O propósito de Deus é imutável. Ele não muda com as circunstâncias ou com nossos fracassos. Deus conhece o princípio e o fim de nossa história, e cada detalhe, cada reviravolta inesperada, está cuidadosamente entrelaçado para o nosso bem. É um propósito que não se abala, mesmo quando nossos planos se abalam, e essa constância é o que pode nos dar paz nos momentos de incerteza. Assim, quando seus planos não funcionarem como esperava, não desanime. Deus está no controle. Seu propósito prevalece e, mesmo que agora você não veja, pode confiar que Deus está agindo em cada detalhe, guiando você para um futuro melhor do que poderia ter planejado sozinho. Número 2. Isaías 46:10. Eu declaro o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda não aconteceu. Eu digo: meu propósito se cumprirá e farei tudo o que desejo. Deixe-me te perguntar algo. Você já se sentiu sobrecarregado? Por que você não consegue ver o que está por vir em sua vida? É essa sensação de incerteza que todos nós já experimentamos em algum momento, quando não fazemos ideia de como as coisas se resolverão ou para onde estamos indo. Mas há algo que quero que você se lembre. Deus não apenas conhece o futuro, Ele o declara. Em Isaías 46:10, Deus diz: eu declaro o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda não aconteceu. Pense nisso por um segundo. Deus já conhece o fim, antes que algo aconteça. Ele já viu tudo. Isso muda completamente nossa perspectiva, não é? Enquanto nós vemos apenas fragmentos do presente e muitas vezes nos preocupamos com o que virá, Deus vê toda a história de uma só vez, do começo ao fim. Ele já viu tudo. Para Deus não há surpresas, não há imprevistos. Cada evento em sua vida, cada reviravolta inesperada, está sob seu conhecimento perfeito. Para você, pode parecer que as coisas estão fora de controle, mas para Deus, tudo está claro como água. E aqui entra algo ainda mais incrível. Deus não apenas conhece o futuro, Ele o controla. Sua soberania é absoluta. Nada ocorre no universo que esteja fora de seu plano. Às vezes, quando as coisas não saem como esperamos, podemos pensar que algo deu errado, que de alguma forma Deus perdeu o controle da situação. Mas isso não é verdade. Deus tem o controle total de cada detalhe, de cada situação, e seu propósito será cumprido independentemente das circunstâncias. Não há força que possa frustrar seu plano, e essa é uma das maiores fontes de paz que podemos ter. O plano de Deus não muda. Ele o estabeleceu desde o princípio, e nada do que acontece neste mundo pode alterá-lo. Isso significa que, não importa o que você enfrente, o propósito de Deus se cumprirá. Pode ser que você nem sempre compreenda, pode ser que as coisas não façam sentido no momento, mas a vontade de Deus é irresistível. Ela não pode ser frustrada. O que Ele decidiu fazer, Ele fará. E quando você se agarra a essa verdade,
Há um descanso profundo que você pode experimentar, mesmo em meio à incerteza. Sei que há momentos em que tudo parece confuso, momentos em que você se pergunta se as coisas vão dar certo ou se está no caminho certo. Mas aqui está o ponto. Deus não está confuso. O que para você pode parecer incerto ou fora de controle, para Deus é claro e perfeitamente estabelecido. Sua visão não é limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele vê tudo. E se confiarmos em seu conhecimento perfeito, podemos descansar na certeza de que, independentemente do que venha, Deus está no controle. Isso nos leva a algo maravilhoso: segurança. Você pode confiar que o propósito de Deus para a sua vida será cumprido. Nada pode impedir isso. As dificuldades, os obstáculos, as dúvidas. Nada pode evitar que Deus realize seu plano. E esse plano é bom, mesmo que nem sempre pareça, mesmo que o caminho às vezes seja difícil. Deus tem um propósito perfeito para você, e quando você se agarra a essa verdade, pode enfrentar qualquer coisa, sabendo que no final, sua vontade prevalecerá. Por isso, há esperança no plano de Deus. Ele já conhece seu futuro, já o planejou e o declarou desde o princípio. E mesmo que agora você não veja como as coisas se resolverão, pode estar seguro de que Deus está agindo. Suas promessas serão cumpridas, independentemente do que você enfrente no presente. Essa é a esperança que nos mantém firmes. Não importa o quão incerto seja seu presente, o futuro está assegurado nas mãos de um Deus soberano que vê o fim desde o começo. Número 3. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deixe-me te perguntar algo. Alguma vez você já se questionou se sua vida tem um propósito? Se as circunstâncias difíceis pelas quais você passa têm algum sentido? Ou se tudo é simplesmente caos e acaso? Pois bem, há uma promessa em Jeremias 29:11 que nos lembra de algo crucial. Deus tem um plano para você. Não é qualquer plano, não é uma promessa vazia. É um plano cheio de bem-estar, projetado especificamente para te dar um futuro esperançoso. E essa é uma verdade que muda tudo. A primeira coisa que devemos lembrar é que Deus tem o controle total. Ele não está improvisando com nossas vidas. Cada situação, por mais complicada que pareça, está sob sua direção. Não há acidentes ou coincidências no que acontece com você. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. E seu plano sempre está orientado para o bem, mesmo que no momento não o possamos entender. Agora, observe o contexto deste versículo. Quando Deus disse essas palavras, ele falou ao povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Imagine o que isso significava para eles. Estavam longe de casa, em uma nação estrangeira, sentindo que tudo o que conheciam havia desaparecido. No entanto, em meio a essa escuridão, Deus os lembrou de que não os havia esquecido. Ele lhes prometeu um futuro cheio de esperança, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. E sabe de uma coisa? Essa mesma mensagem é válida para você hoje. Nos seus momentos de maior desespero, quando parece que tudo está desmoronando, Deus ainda tem um plano. Ele não te esqueceu. E você pode estar se perguntando: como isso se aplica à minha vida hoje? Bem, olhe ao seu redor. Todos enfrentamos dificuldades, provas que parecem não fazer sentido, mas eu te asseguro que Deus está trabalhando em algo maior. As respostas que você busca podem não vir imediatamente, mas isso não significa que Deus não esteja agindo em sua vida. Às vezes, as maiores bênçãos vêm nos pacotes mais inesperados. Deus está preparando algo incrível, e mesmo que você não veja agora, isso chegará. Quando a Bíblia fala de bem-estar, não se refere simplesmente a uma vida confortável ou sem problemas. O bem-estar, no contexto bíblico, vai muito além do material.
Trata-se de uma vida cheia de propósito, de paz interior e de crescimento espiritual. Refere-se a um estado de plenitude que só se pode encontrar quando estamos alinhados com a vontade de Deus. As provações que enfrentamos não são obstáculos sem sentido, mas sim ferramentas que Deus usa para nos preparar para o que está por vir. As dificuldades que você enfrenta hoje podem parecer insuperáveis, mas têm um propósito. Cada prova tem o potencial de desenvolver seu caráter, de ensinar lições valiosas e de te preparar para futuras bênçãos. Nada se desperdiça no plano de Deus. Cada lágrima, cada desafio, está construindo algo maior em você. Deus vê além do que você pode ver neste momento, e embora às vezes não entendamos por que passamos por certas coisas, podemos confiar que tudo faz parte de um plano divino maior. O que Deus promete neste versículo não é uma esperança vazia, é uma realidade segura. Sua fidelidade é inabalável, e o futuro que Ele promete não depende de seus sucessos ou fracassos, mas unicamente de seu amor e de sua promessa. Esse futuro que te espera está cheio de paz, plenitude e, o mais importante, da presença de Deus. Porque no final das contas, o que mais importa é que Deus está conosco, caminhando ao nosso lado em cada passo do caminho. Portanto, em meio à incerteza, quando você não sabe o que vai acontecer amanhã, lembre-se disto: Deus tem o controle. Ele conhece cada detalhe de sua vida. Não desanime se as coisas não saírem como você planejou. Sua história ainda não acabou. E o melhor de tudo é que o autor de sua história é o próprio Deus, que prometeu te dar um futuro cheio de esperança. Não desista, não perca a fé. Deus continua trabalhando. Número 4. Romanos 8:28. Sabemos que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Algo que provavelmente você já ouviu antes, mas que talvez ainda não tenha tocado seu coração por completo. Deus tem um propósito em tudo o que te acontece. Eu sei que às vezes isso é difícil de aceitar, especialmente quando a vida parece mais caos do que ordem, mais dor do que alegria. Mas em Romanos 8:28, Deus nos promete algo incrível. Em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam. E quando Ele diz todas, é literalmente todas. Isso inclui os momentos mais sombrios, aqueles que não entendemos, aqueles que nos fazem perguntar: por que eu? Pense nisso por um segundo. As dificuldades que você enfrenta, esses desafios que parecem abalar sua vida, não são acidentais. Deus não deixa nada ao acaso. Pode ser que você não veja o propósito agora. Pode ser que tudo pareça um desastre, mas Deus está tecendo algo belo por trás das cenas. Há um plano perfeito em execução, um que não conseguimos ver completamente a partir de nossa perspectiva limitada. É como se estivéssemos olhando apenas uma parte da tela, enquanto Deus já pintou toda a imagem. Isso nos leva a uma das verdades mais difíceis de aceitar. Para que o plano de Deus se manifeste em nossa vida, precisamos nos render completamente a Ele. E sim, isso implica uma confiança total, uma confiança que vai além do que podemos entender. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, mas e quando não faz sentido? Aí entra a verdadeira fé. Amar a Deus significa estar disposto a seguir seu propósito, mesmo quando não entendemos o caminho, porque quem melhor do que Ele sabe o que realmente precisamos. Às vezes, sentimos que Deus está em silêncio durante nossas provações, mas deixe-me te dizer uma coisa: o fato de você não ouvi-lo não significa que Ele não está trabalhando. Deus não abandona seus filhos. Mesmo quando você sente que tudo está desmoronando, Ele está lá, moldando, te preparando para algo muito maior. Pode ser que você não veja agora, mas cada passo, cada lágrima, cada oração que parece sem resposta, está formando algo poderoso dentro de você. As provações, embora difíceis,
São ferramentas que Deus usa para te aproximar dele, para te ensinar a depender completamente de sua força. E aqui vem algo essencial, que às vezes interpretamos mal. Quando Deus diz que age para o nosso bem, Ele não está falando de bem-estar material ou sucesso terreno. O bem de Deus tem uma profundidade muito maior. Seu plano é mais profundo, tem a ver com nosso crescimento espiritual, com nossa conformidade à imagem de Cristo. Você já parou para pensar que esses desafios, decepções e até mesmo as perdas estão sendo usados para torná-lo mais parecido com Jesus? Eu sei que é difícil aceitar, mas cada golpe da vida está moldando o seu caráter, aproximando-o da maturidade espiritual que Deus deseja para você. Agora, não pense que essa é uma promessa genérica. Cada um de nós tem um chamado único, um propósito específico designado por Deus, e você não é uma exceção. O bem final que Deus promete a você está diretamente ligado a esse propósito divino. E, embora nem sempre possamos entender o caminho que estamos trilhando, devemos confiar que Ele está nos guiando para esse destino. Manter a fé em meio à incerteza é difícil, mas é justamente nesses momentos que nosso relacionamento com Deus se fortalece. Por fim, quero falar sobre algo que todos nós precisamos: paciência. Nem sempre você verá resultados imediatos. Às vezes, parecerá que Deus está demorando, mas eu te asseguro que Ele está trabalhando em cada detalhe de sua vida. A chave é não perder a fé. Siga em frente, pois Deus está construindo algo belo a partir dessas dificuldades que você enfrenta hoje. Ele não comete erros e, embora o processo possa ser longo, a obra dele em sua vida será perfeita. Então, da próxima vez que enfrentar uma prova, lembre-se disso. Deus está com você em cada passo. Ele nunca deixa nada ao acaso, e seu futuro está seguro em suas mãos. E sinta que está fora de controle. Lembre-se disto: Deus está em seu trono, e seu reino domina sobre tudo. Isso não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade profunda encontrada em Salmos 103, 21, que diz: O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Pense nisso por um momento. Deus, o Criador do universo, está sentado em seu trono celestial, e nada escapa de seu controle. Nenhuma única coisa neste mundo acontece fora de sua soberania. É fácil esquecer isso quando olhamos ao nosso redor e vemos caos, incerteza ou até injustiça. Mas mesmo que as coisas na terra pareçam desordenadas, Deus continua reinando. Ele não é como os reis terrenos, cujas decisões podem ser questionáveis ou cujos reinados são temporais. O reinado de Deus é absoluto. Ele tem o controle de tudo, desde as maiores questões, como o destino das nações, até as menores, como suas preocupações mais íntimas. Não há detalhe que escape a ele, e isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Seu reino é eterno e imutável. Enquanto os reinos humanos sobem e descem, enquanto os governos mudam e o poder na terra é temporário, o reino de Deus nunca muda. Seu trono não pode ser desafiado, e não há força que possa competir com sua autoridade. Às vezes parece que o mal está vencendo ou que as injustiças prevalecem, mas o que não vemos é que o reino de Deus permanece firme e sua justiça sempre prevalecerá, mesmo que não seja no tempo ou da maneira que esperamos. Quando tudo parece fora de controle, há conforto em saber que Deus não perdeu o controle. Ele não está surpreso pelo que acontece no mundo ou em sua vida. Deus vê tudo. Cada situação, cada detalhe está sob sua supervisão, e nada acontece sem que Ele permita. Isso não significa que não enfrentemos dificuldades, mas significa que podemos descansar em sua autoridade inquestionável. Não importa quão grandes sejam nossos problemas, Deus continua no trono. É fácil perder de vista isso quando nos concentramos apenas no que vemos aqui na Terra. Vemos poderes, governos, sistemas,
e às vezes parece que eles têm a última palavra, mas a verdade é que Deus tem o controle final. Não importa quem esteja no poder na terra, o verdadeiro poder reside no trono celestial. O reino de Deus não muda com decisões políticas ou eventos históricos. E, embora nem sempre possamos ver como Deus está trabalhando por trás das cenas, movendo as peças para cumprir sua vontade perfeita, aqui está algo que devemos lembrar com esperança. A justiça de Deus é perfeita. Embora vivamos em um mundo onde frequentemente vemos injustiças, Deus é um juiz justo. Pode ser que não vejamos a justiça no momento que queremos, mas podemos confiar que a justiça de Deus prevalecerá. Não há ação, não há situação que Deus não veja ou que não julgue com perfeição. Para aqueles de nós que estamos em seu reino, isso é uma fonte de grande esperança. Não precisamos temer o que o futuro nos reserva, pois sabemos que Deus vê tudo e age com justiça absoluta. Para aqueles que somos cidadãos do reino celestial, essa soberania é nossa maior segurança. Saber que nosso Rei é soberano, que cuida de nós e que seu plano é perfeito, nos dá uma confiança inabalável. Nosso destino está nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Isso significa que, não importa o que aconteça em nossas vidas, podemos ficar tranquilos, sabendo que Deus está no comando, cuidando de cada detalhe, e que seu trono nunca será abalado. Então, se hoje você se sente sobrecarregado pelo que está acontecendo em sua vida ou no mundo, quero que você lembre-se disto. Deus continua no trono, seu reino domina sobre tudo, e você, como parte de seu reino, pode descansar em seu controle perfeito. Em Salmos 37:5, encontramos a instrução: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e ele agirá. Deixe-me te perguntar algo. Você já se sentiu sobrecarregado pelo peso de tomar decisões importantes? Sabe aqueles momentos em que parece que tudo depende de você, que se não escolher o caminho certo, tudo desmoronará? Pois bem, em Salmos 37:5 encontramos uma promessa que pode mudar a maneira como enfrentamos esses momentos. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e ele agirá. Isso não é apenas um conselho, mas uma convite a deixar de carregar o peso do mundo em nossos ombros e permitir que Deus assuma o controle. Entregar nosso caminho a Deus é mais do que apenas fazer uma oração rápida. A palavra entregar tem um significado profundo. Não é apenas pedir que Deus nos ajude, mas delegar e entregar completamente nossas preocupações, aspirações e desejos em suas mãos. É reconhecer que, embora tenhamos bons planos, precisamos de sua direção divina. Às vezes, isso implica aceitar que não podemos fazer tudo sozinhos e que nossa compreensão é limitada, mas sua sabedoria é infinita. Agora, entregar é apenas o primeiro passo. Depois vem o ato de confiar. E aqui é onde muitos de nós enfrentamos o verdadeiro desafio, porque confiar em Deus nem sempre significa ver resultados imediatos ou entender tudo o que está acontecendo. É muito mais do que isso. É ter a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Quando tudo parece em silêncio, ou mesmo quando as coisas não saem como imaginávamos, sejamos honestos. É quando é mais difícil confiar, não quando as coisas vão conforme nossos planos. Mas, ainda assim, Deus nos pede para continuarmos confiando nele, porque seus caminhos são perfeitos. A promessa deste versículo é clara: ele agirá. Mas aqui é importante entender algo. Deus nem sempre age da maneira que esperamos. Suas ações estão alinhadas à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, mesmo que nem sempre coincida com nossos desejos. Oramos para que Deus resolva uma situação da nossa maneira, mas sua resposta é ainda melhor. Talvez não vejamos isso de imediato, mas cada ação de Deus traz resultados que nos enchem de paz, nos aproximam mais de seu propósito
e nos permitem crescer espiritualmente. Porque o que Deus faz é muito mais profundo do que simplesmente resolver um problema imediato. Ele trabalha em nosso interior, em nosso caráter, em nossa fé. E aqui é onde entra a paciência. A espera no tempo de Deus é um dos maiores desafios para a nossa fé. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus nos chama a esperar, não de maneira passiva, mas confiando ativamente que seu tempo é perfeito. E enquanto esperamos, Deus nos ensina a confiar, não apenas no resultado, mas no processo. Ele nos molda, nos prepara, e quando chega o momento certo, sua intervenção não apenas resolve o que nos preocupava, mas nos aproxima mais de seu propósito. Esse é um ato de fé constante. Entregar nosso caminho a Deus não é algo que fazemos uma vez e pronto. É uma decisão diária. A cada dia, enfrentamos novas situações, novas decisões, e a cada dia temos a oportunidade de entregar essas preocupações a Deus. E quando fazemos isso, experimentamos algo incrível, a paz de Deus. Essa paz que nos libera do estresse, que tira o peso de ter que controlar tudo e que nos permite descansar, sabendo que Deus está no comando de nossa vida cotidiana. Isso se traduz em alívio. Você não precisa carregar sozinho o peso dessas decisões difíceis. Deus está lá, guiando você. Abre portas que você nunca imaginou, resolvendo problemas que nem sabia que existiam e trazendo paz em meio à tempestade. Você consegue imaginar como seria viver todos os dias com essa certeza de que Deus agirá? E quando Ele age, sempre é para o seu bem, mesmo que nem sempre seja da maneira que você esperava. Então, hoje, se você se sente sobrecarregado, se não sabe que decisão tomar, ou se está preocupado com o que está por vir, convido você a fazer algo. Entregue seu caminho a Deus, confie nele, porque prometo que mesmo que você não veja o caminho claro agora, Deus já está agindo. Em Provérbios 3, 5 a 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Note que todos passamos por momentos em que sentimos que precisamos controlar tudo, certo? É como se soltássemos um pouco as rédeas, tudo desmoronaria. Mas Provérbios 3:5 nos dá uma instrução completamente diferente. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E aí está o desafio: confiar completamente em Deus, não apenas nos momentos fáceis ou quando as coisas parecem estar em ordem, mas de todo o coração e sem reservas. Agora, isso pode soar fácil em teoria, mas soltar esse desejo de controle e deixar de lado as ansiedades que carregamos não é tão simples, não é? É como se estivéssemos sempre lutando contra o impulso de resolver as coisas do nosso jeito. Mas aqui está a chave. Confiar em Deus implica soltar de verdade, soltar nossas preocupações, soltar esse impulso de ter tudo sob controle. Porque sejamos honestos, quantas vezes nos damos conta de que, apesar de nossos esforços, não podemos controlar tudo? Deus nos chama a uma confiança plena, a uma fé incondicional. Quando entregamos completamente nosso coração a Deus, deixamos de carregar um peso que não fomos projetados para suportar. É que a sabedoria humana tem seus limites. Embora às vezes não queiramos admitir, gostamos de pensar que sabemos de tudo, que nossa experiência e conhecimento são suficientes. Mas é aqui que precisamos de humildade. A sabedoria humana é finita. Vemos apenas um fragmento da realidade, enquanto Deus vê todo o panorama. Às vezes confiamos mais em nosso próprio entendimento do que na sabedoria divina, e é aí que começamos a tropeçar. Deus é infinito em sabedoria. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, enquanto nós só temos uma pequena parte da história.
Por que não confiar no Deus que sabe tudo e deixar de nos apoiar em nossa prudência limitada? O que este versículo nos diz é que Deus quer fazer parte de cada aspecto de nossas vidas, não apenas quando estamos em crise ou quando as coisas vão mal. É em cada decisão, em cada passo. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos significa incluí-lo em nossas decisões diárias, pequenas e grandes. É dar a Ele o lugar central em nossas vidas, não apenas quando precisamos, mas em todos os momentos. Quando fazemos isso, quando o reconhecemos e dependemos dele em tudo, Deus promete endireitar nossas veredas. Agora, essa promessa de que Deus endireitará nossos caminhos não significa que não enfrentaremos desafios ou que a vida será perfeita. O que isso significa é que, mesmo em meio às dificuldades, Deus nos guiará, nos dará clareza e, às vezes, até corrigirá nosso rumo. É um processo de confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos ver claramente. Há momentos em que Deus removerá obstáculos de nosso caminho. Outras vezes, Ele nos dará a sabedoria para enfrentá-los e, em alguns casos, mudará nosso rumo completamente para um caminho melhor do que o que tínhamos planejado. Quando realmente confiamos em Deus, um grande peso é liberado de nossos ombros. A pressão de ter que resolver tudo por conta própria desaparece. Sabemos que Deus está no controle e não há maior paz do que essa. Quando reconhecemos Deus em nossas decisões, nos alinhamos com seu plano, e isso traz uma segurança que o mundo não pode nos dar. Portanto, na prática, confiar em Deus significa que, em momentos de incerteza, em vez de nos agarrarmos a nossas próprias soluções, buscamos sua orientação. É uma mudança na maneira como tomamos decisões. É reconhecer Deus em cada área de nossas vidas, desde as coisas mais pequenas até as mais grandes. E quando fazemos isso, quando confiamos em sua sabedoria e direção, começamos a ver como Ele endireita nossas veredas, como nos guia no caminho certo. No final, tudo se resume a esta verdade. A sabedoria divina é sempre superior à prudência humana, não porque nossa prudência não seja útil, mas porque Deus vê além do que nós podemos ver. Sua perspectiva é infinita, e quando nos alinhamos com sua sabedoria, podemos confiar que nosso caminho será o melhor possível, porque afinal, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos não apenas transforma nossas decisões, transforma toda a nossa vida. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. Pensamos no fato de ser escolhidos por Deus. É impressionante perceber que não foi um ato aleatório. Deus nos escolheu como um ato de amor, um amor profundo e pessoal. É surpreendente saber que sua escolha não foi arbitrária, mas que faz parte de um plano cuidadosamente projetado. Cada um de nós tem um propósito específico dentro desse plano divino. Esse fato nos dá uma identidade e um sentido de valor que vai muito além do que o mundo pode oferecer. Esse conceito de predestinação, muitas vezes, nos deixa com muitas perguntas. O que significa realmente ser predestinado? A predestinação não é outra coisa senão a soberania de Deus em ação. Ele, em sua infinita sabedoria, tem um plano soberano para nossas vidas, e cada um de nós está alinhado dentro desse plano. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá livre-arbítrio. É aqui que entra o equilíbrio. Deus tem um plano perfeito, mas não nos força a segui-lo. Em vez disso, Ele nos convida a caminhar ao seu lado, a colaborar com sua vontade. Nosso crescimento, nossa missão na vida, tudo está conectado a esse chamado divino. E sabe, é um grande consolo pensar que Deus tem o controle de tudo. Não há nada que aconteça fora de seu plano. Cada evento no universo, cada circunstância em nossas vidas, Deus está orquestrando. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando sentimos que tudo está fora de controle, Deus continua sendo soberano.
Essa certeza deve encher nossos corações de paz, porque não importa quão caótica nossa situação pareça, Deus já escreveu a história. Cada detalhe de nossas vidas tem um propósito. Não há momentos desperdiçados, nem situações sem sentido. Deus tem um plano para cada experiência que vivemos. Às vezes é difícil vê-lo no momento, mas quando olhamos para trás, percebemos que tudo se encaixa em uma história maior. Somos parte de uma narrativa divina, e isso transforma a forma como vemos até mesmo as experiências mais cotidianas. Já não estamos vivendo ao acaso, mas estamos caminhando no plano perfeito de Deus. A vontade de Deus é algo precioso. Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas às vezes o difícil é confiar nela quando não a entendemos completamente. No entanto, essa confiança na vontade de Deus nos dá segurança, sabendo que Ele não comete erros. Sua vontade é o melhor para nós, mesmo que nem sempre possamos vê-la de imediato. Nossa identidade em Cristo se define ao saber que fomos escolhidos por Deus. Não somos qualquer pessoa, somos filhos e filhas do Rei, predestinados a fazer parte de seu plano. Isso muda tudo. Viver sabendo que Deus nos escolheu com um propósito nos dá um sentido de direção, uma missão. Não estamos aqui apenas para passar o tempo, temos um propósito divino a cumprir. E isso dá às nossas vidas um peso eterno. E quando entendemos isso, a ansiedade se desvanece, porque já não sentimos a necessidade de controlar tudo, de resolver tudo por nossa conta. Sabemos que Deus está no controle e que seu plano é perfeito. Nos liberamos da preocupação excessiva e do estresse que vem ao tentar manejar tudo sozinhos. Podemos descansar na soberania de Deus, sabendo que, embora não tenhamos todas as respostas, Ele as tem. Nossa salvação também está entrelaçada nesse plano. Deus nos predestinou para sermos salvos, para sermos transformados à imagem de Cristo. Seu plano inclui não apenas nossa salvação, mas também nosso crescimento e maturidade espiritual. Deus está trabalhando em nós, guiando-nos em direção à eternidade, e isso nos dá uma certeza incrível. Nossa salvação está assegurada no plano eterno de Deus, e nada pode nos arrancar de suas mãos. Então, como vivemos à luz dessas verdades? Vivemos com a consciência de que somos escolhidos por Deus. Isso significa que buscamos seu propósito em cada decisão, em cada dia. Sabemos que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está fazendo tudo para sua glória. E quando as dúvidas surgirem, quando os momentos difíceis chegarem, podemos encontrar consolo no fato de que Deus tem o controle, que Ele tem um plano e que nós somos parte desse belo design eterno. Jó 23:10. Ele conhece o caminho que tomo. Se me provar, sairei como o ouro. Imagina por um momento que você está passando por uma prova difícil, uma daquelas que parecem intermináveis, e se pergunta: por que eu? Por que agora? Todos nós já estivemos lá, e nesses momentos é fácil sentir que estamos sozinhos, que talvez Deus não esteja tão perto quanto gostaríamos. Mas Jó 23:10 nos dá uma imagem completamente diferente. Ele conhece o caminho que tomo. Se me provar, sairei como o ouro. Preste bem atenção nessas palavras. Deus conhece o caminho. Não é uma prova aleatória, não é algo que escapou de seu controle. Deus sabe exatamente pelo que você está passando. E não apenas sabe, mas está presente em cada etapa. As provas não são casualidades, têm um propósito divino. Muitas vezes, elas são comparadas ao refino do ouro. Quando o ourives coloca o ouro no fogo, não o faz para destruí-lo, mas para purificá-lo, para remover todas as impurezas e fazê-lo brilhar mais. E o mesmo acontece conosco. As dificuldades que enfrentamos não são para nos fazer cair, mas para nos refinar, para nos tornar mais fortes, mais puros. Tudo o que você atravessa está desenhado para fortalecer seu caráter, para aprofundar sua fé e para aproximá-lo mais de Deus. Às vezes,
O que mais nos custa entender é que essas provas são parte do processo de transformação. Não se trata apenas de resistir até que tudo passe. As provas nos mudam, nos moldam. Cada desafio que enfrentamos, se o vemos da perspectiva correta, nos está preparando para algo maior. Talvez você não veja isso agora, mas ao final de tudo, você será mais forte e mais capaz de enfrentar qualquer coisa que venha. Deus está te transformando, e embora o processo possa ser doloroso, o resultado é inestimável. Esse resultado é como o ouro purificado. Assim como o ouro se torna mais valioso quando é refinado, você também sai das provas com um valor espiritual muito maior, refletindo melhor a glória de Deus. Pense nisso. Cada vez que você atravessa uma dificuldade e a supera, você se torna mais parecido com o que Deus projetou para você. Você se torna uma versão mais forte, mais pura, mais centrada no que realmente importa. Sei que muitas vezes nos custa ser pacientes. Queremos que as provas terminem rapidamente, que a tempestade passe imediatamente. Mas as provas podem durar mais do que esperávamos, e é aqui que precisamos lembrar que Deus não nos deixa no fogo mais tempo do que o necessário. Ele é como um ourives experiente que sabe exatamente quanto calor aplicar e por quanto tempo. Deus não te deixará sozinho nem um momento a mais do que o necessário para completar sua obra em você. Se você está passando por um período longo de prova, confie que Deus sabe o que está fazendo. O processo faz parte da sua preparação. É fácil pensar que, quando estamos passando por dificuldades, Deus nos abandonou. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Deus está ciente de tudo o que nos acontece. Não há um único detalhe da sua vida que escape de seu olhar. As provas não são sinal de abandono, mas uma oportunidade para que Deus te prepare para algo maior. E se você confiar nele, verá como, ao final, tudo tem um propósito. A analogia do ourives é uma das mais poderosas. Deus é como um ourives que aplica cuidadosamente o calor para remover o que não serve. Ele sabe exatamente quanto podemos suportar e está conosco durante todo o processo. Não nos deixa sozinhos no meio das provas. Assim como o ourives, Deus está presente, observando, cuidando e assegurando que o resultado final seja perfeito. Portanto, se você se sente oprimido pelo sofrimento, quero que saiba algo. Você não está sozinho. Deus está com você, guiando cada passo, mesmo quando você não vê. Você não está à deriva, não está fora de sua vista. Tudo o que você está passando tem um propósito divino. No final, você sairá como o ouro, mais forte, mais valioso, um melhor reflexo da glória de Deus. E essa é a esperança em meio às provas. Deus está realizando uma obra em você que você não pode ver completamente agora, mas quando o fizer, será uma nova criação, mais forte e mais brilhante do que nunca. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo, e tudo o que se quer debaixo do céu tem sua hora. Perceba que todos nós, em algum momento, sentimos essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam rapidamente. Queremos que os sonhos se cumpram, que as orações sejam respondidas instantaneamente, que as dificuldades terminem de uma vez. E quando isso não acontece, nos frustramos e nos perguntamos se algo está errado. Mas Eclesiastes 3:1 nos oferece uma verdade que pode transformar nossa maneira de ver a vida. Tudo tem seu tempo, e tudo o que se quer debaixo do céu tem sua hora. Esse versículo nos lembra que, não importa quão desesperados estejamos por acelerar o processo, Deus tem um plano perfeito. Dentro desse plano, cada coisa tem seu momento adequado. A vida é como um ciclo, tem suas estações, assim como não podemos antecipar a chegada do verão ou deter o inverno. Há momentos na vida que simplesmente devemos aceitar e viver. Cada evento que enfrentamos, cada situação pela qual passamos, tem um propósito e ocorre no seu tempo perfeito. No entanto, muitas vezes lutamos contra esses ritmos.
Não queremos controlar tudo, antecipar o que vem, evitar o que nos incomoda, mas é nessa luta que reside o conflito. Não se trata de que as coisas vão mal, mas de que estamos tentando forçar o tempo em vez de confiar nos tempos de Deus. Esperar não é fácil. Às vezes parece que tudo está em pausa, como se Deus tivesse se esquecido das nossas orações. Mas esperar nos tempos de Deus não é passividade. Pelo contrário, é um ato de fé. Cada temporada tem sua razão de ser, e às vezes o ato mais poderoso é esperar pacientemente. Há temporadas de semeadura e há temporadas de colheita. Há momentos em que nos movemos rapidamente e outros em que simplesmente devemos ficar parados. O que acontece é que Deus tem o controle absoluto sobre esses tempos, e embora não entendamos sempre, seu tempo é perfeito. Cada coisa tem sua hora específica, e essa hora não chega antes nem depois, mas exatamente quando deve chegar. Há uma sabedoria infinita nos tempos de Deus. Ele sabe quando é o melhor momento para que cada coisa ocorra em sua vida. Você já percebeu quantos problemas evitamos quando deixamos de apressar as coisas? Quando tentamos nos adiantar, forçar situações, é quando cometemos erros. Em vez disso, quando confiamos no tempo de Deus, Ele provê o que precisamos exatamente quando precisamos. Não antes, não depois, sempre na hora certa. É útil refletir sobre as estações da vida. Talvez agora você esteja em uma fase de espera, de semeadura, ou talvez esteja passando por uma temporada de dor ou incerteza. Mas aqui está o importante. Cada temporada tem seu propósito, mesmo aquelas que parecem difíceis. Se agora você está em uma fase de luta, não se esqueça de que isso é temporário. Assim como a primavera segue o inverno, as dificuldades também passarão. E o mesmo acontece com os momentos de sucesso e abundância. São um presente, mas também são passageiros. O essencial aqui é aprender a viver e aceitar cada etapa por aquilo que é, sem resistir a ela. Entender que não temos controle absoluto sobre os tempos de nossas vidas nos libera de um grande fardo. Quanto estresse e ansiedade desaparecem quando aceitamos que nem tudo depende de nós. Há um plano muito maior em andamento, e esse plano está nas mãos de Deus. Ele desenvolve esse plano à sua maneira e no seu tempo. Quando aprendemos a confiar nesse processo, começamos a viver com uma paz que vai além das circunstâncias da nossa vida diária. Isso se traduz em consolo nos momentos de dificuldade ou incerteza, quando parece que nada está saindo como planejamos. Podemos lembrar que Deus está orquestrando algo perfeito, e quando as coisas vão bem, podemos valorizar esses momentos de sucesso e alegria, sabendo que também fazem parte do ciclo da vida. No final, a chave está em aceitar que, embora nossos desejos nem sempre se materializem de imediato, o plano de Deus sempre se cumpre no momento exato, e é nessa confiança que encontramos paz. Isaías 55:8 nos diz: Porque meus pensamentos não são os de vocês, nem seus caminhos são os meus, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também meus caminhos são mais altos que os de vocês, e meus pensamentos mais que seus pensamentos. Às vezes pensamos que temos tudo resolvido. Acreditamos que, se fizermos planos suficientes, ou se calculamos bem cada passo, as coisas deveriam sair como esperamos. Mas então ocorre algo que muda tudo. E aí é quando nos perguntamos: por que Deus permitiu isso? O que estou fazendo de errado? Não se trata sempre de entender o porquê no momento, mas de confiar que há um propósito maior por trás de tudo o que acontece. Deixe-me te dizer algo. Confiar em Deus quando as coisas não fazem sentido é um dos maiores desafios da nossa fé. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando tudo se encaixa. Mas o que acontece quando você não tem as respostas? O que acontece quando a vida parece estar em desordem? É nesses momentos que nossa confiança realmente é testada, e aqui é onde a fé entra em cena. Deus está orquestrando algo,
Você nem sempre vai ver isso imediatamente, mas está lá. O que você pode fazer é descansar na certeza de que sua mão maior e mais sábia está guiando seu destino. Isaías usa uma metáfora incrível. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Este é um poderoso lembrete visual. Nos mostra a diferença abismal entre nossa compreensão limitada e a imensidão da sabedoria de Deus. Em vez de nos frustrarmos por não entender, isso deveria nos dar consolo. Deus vê o quadro completo. Ele sabe o que nós não sabemos. E podemos confiar que, embora não entendamos agora, seu plano é perfeito. Reconhecer isso nos leva a um lugar de humildade. Às vezes, sem perceber, caímos na armadilha de acreditar que sabemos tudo, que podemos controlar cada aspecto de nossas vidas. Mas a realidade é que nossa visão é limitada, e quanto antes aceitarmos isso, mais rápido poderemos nos render ao plano divino. Quando deixamos de lutar contra o que não entendemos e entregamos o controle a Deus, encontramos uma paz que não poderíamos obter por nós mesmos. É nessa rendição que realmente encontramos descanso. Na prática, isso significa aprender a soltar nossas ansiedades quando as coisas não saem como esperamos. Em vez de nos angustiar, podemos lembrar que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não o vemos. Às vezes, o caminho não será o que planejamos, mas podemos confiar que será o melhor caminho. O propósito de Deus não se atrasará, nem se frustrará. Seu plano se cumprirá no momento perfeito, e podemos ter a certeza de que, no final, tudo terá valido a pena. Então, quando você se encontrar nesses momentos de incerteza, quando não entender o que está acontecendo, lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos que os seus, e, embora você não sempre compreenda, pode confiar que Ele está te levando exatamente aonde você precisa estar. Romanos 11:33. Quão insondáveis são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão indiscerníveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Perceba que, às vezes, tentamos compreender tudo o que acontece ao nosso redor, não é verdade? Queremos respostas, explicações lógicas que nos deem paz. Mas quando se trata da sabedoria de Deus, há algo que devemos lembrar. Ela é incompreensível para nós. Romanos 11:33 diz isso tão claramente. Quão profundas são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão indiscerníveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Isso significa que a sabedoria de Deus vai muito além do que podemos entender. Há um enorme contraste entre nossa capacidade limitada e a sabedoria infinita de Deus. Nós vemos apenas um fragmento da história, um pequeno momento no tempo. Deus vê todo o passado, o presente e o futuro. Tudo está claro para Ele. Enquanto tentamos montar o quebra-cabeça da vida com as peças que temos, Deus já tem o quadro completo. É fácil se frustrar quando não entendemos por que certas coisas acontecem, mas devemos lembrar que Deus está vendo o panorama completo, não apenas as partes individuais. E não só isso, as riquezas do conhecimento de Deus abrangem muito mais do que podemos imaginar. Deus não só compreende o que vemos, mas também o invisível, o que está por trás de cada situação, cada decisão, cada consequência a longo prazo. Quando Ele age, não o faz movido pelo momento, mas por um conhecimento perfeito que está alinhado com seu propósito divino. O que para nós pode parecer uma decisão inexplicável ou uma situação sem sentido, para Deus tem um significado profundo que se ajusta perfeitamente ao seu plano eterno. Mas claro, isso não significa que seja sempre fácil aceitar seus juízos. Às vezes, os juízos de Deus nos parecem difíceis de entender. Quantas vezes você já sentiu que as coisas não fazem sentido ou que o que está vivendo não é justo? Todos nós já passamos por isso.
Mas a realidade é que os juízos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os entendemos. É como tentar ver através de um vidro embaçado. Nós não vemos com clareza, mas Deus vê tudo com perfeição. É aí que entra a confiança. Temos que confiar que Ele sabe o que faz, mesmo que nós não compreendamos. A palavra inescrutáveis no versículo significa impossíveis de rastrear. Os caminhos de Deus são tão profundos e complexos que não conseguimos segui-los completamente. Algo bom é que, se pudéssemos entender tudo o que Deus faz, então Ele não seria Deus, certo? Sua grandeza vai além do que podemos imaginar. Enquanto estamos limitados por nossa visão humana, Deus vê tudo com uma perspectiva eterna. Ele sabe exatamente aonde nos leva e por quê. E aqui é onde temos que praticar a humildade espiritual. Aceitar que não podemos entender tudo é um ato de humildade. Reconhecer que Deus é infinitamente mais sábio do que nós e que não precisamos ter todas as respostas. É libertador quando deixamos de tentar entender cada detalhe e simplesmente confiamos na sabedoria de Deus. Nossa relação com Ele se fortalece. Às vezes, o que mais precisamos é dizer: Deus, não entendo, mas confio que Tu entendes. E, em vez de vivermos frustrados ou ansiosos pelo que não compreendemos, podemos viver com assombro e reverência diante da grandeza de Deus. Cada dia é uma oportunidade para admirar sua sabedoria e reconhecer que Ele sabe o que nós não sabemos. Esse assombro nos leva a uma maior adoração. Quando reconhecemos quão grande é Deus e quão pequenas são nossas capacidades em comparação, nosso coração se enche de gratidão. Assim, quando as coisas não fizerem sentido, quando você estiver enfrentando uma situação que parece impossível de entender, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Confie em meio à incerteza. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa saber que Deus está no controle. E nesse controle divino, você pode descansar. Entregar suas preocupações a Deus, sabendo que sua sabedoria vai além do que você pode ver, traz uma paz incrível. Por isso, quando enfrentar momentos de dúvida ou confusão, lembre-se deste versículo. Os juízos de Deus são indecifráveis, seus caminhos inescrutáveis, mas sua sabedoria é perfeita. Ele vê além do que você pode ver e, embora não entenda cada passo do caminho, você pode confiar que Deus tem um plano perfeito que está guiando tudo em direção ao propósito que Ele tem para você. Isaías 40, 28. Acaso não o sabes? Não o ouviste? O Senhor é o Deus eterno, Criador dos confins da terra. Não se cansa nem se fatiga, e seu entendimento é insondável. Alguma vez você já se sentiu completamente exausto a ponto de não saber como seguir em frente? Tenho certeza de que todos nós já passamos por esses momentos. Que poderoso é saber que Deus nunca se cansa, enquanto nós, com nossas limitações humanas, chegamos ao limite de nossas forças. Deus é incansável e sempre está lá com o poder e a energia que precisamos. Agora pense nisso. Deus é eterno, não tem começo nem fim. Nós estamos presos ao tempo, vivendo dia após dia, semana após semana, mas Deus está além do tempo. Enquanto nós envelhecemos, nos cansamos e sentimos que os dias estão se esgotando, Deus permanece o mesmo, sempre poderoso, sempre cheio de vida. E isso tem uma profunda implicação para nós. Se Deus é eterno, significa que nunca está limitado pelo tempo ou pelo desgaste, e isso nos dá a segurança de que sempre podemos confiar nele, pois seu poder não diminui com o passar dos anos. Deus é o Criador de tudo o que existe, desde os confins da terra até os menores detalhes da sua vida. Isso significa que seu poder é absoluto sobre toda a criação. Se ele pôde criar tudo o que vemos, imagine quanto mais ele pode lidar com nossas preocupações, nossas dificuldades. Às vezes nos sentimos sobrecarregados por nossas circunstâncias,
Mas quando lembramos que o mesmo Deus que criou o universo é quem sustenta nossas vidas, nossa perspectiva muda completamente. E aqui está o que mais me assombra. Deus não se cansa nem se fatiga. Enquanto lutamos com nossas limitações, Ele continua forte, sempre presente. Nos momentos em que sentimos que não conseguimos mais, Deus continua sendo nossa fonte inagotável de força. Podemos recorrer a Ele repetidamente, e Ele nunca se esgotará. E não só nos dá força física, mas também emocional e espiritual. Em meio às nossas fraquezas, Deus é nossa constante fortaleza. O que também é incrível é a insondável sabedoria de Deus. Há tantas coisas que não entendemos, tantas perguntas sem resposta, mas Deus sabe de tudo. Não há nada que escape ao seu entendimento. Ele vê o quadro completo, mesmo quando nós só vemos fragmentos. Isso nos convida a praticar a humildade. Não precisamos entender tudo, porque Deus entende, e confiar nessa sabedoria infinita nos permite descansar em momentos de incerteza. Nesses momentos difíceis, quando parece que nada faz sentido, é quando devemos lembrar quem é Deus. Ele é o Deus eterno, Criador dos confins da terra. Não está limitado por nossas dificuldades, nem por nossas dúvidas. Seus caminhos, embora às vezes incompreensíveis para nós, são perfeitos. Saber disso nos dá um profundo consolo, porque Deus não nos deixa sozinhos. Mesmo nos momentos mais escuros, Ele está presente, trabalhando, guiando e nos sustentando. Em um mundo onde tudo parece mudar e onde muitas vezes nos sentimos fora de controle, a onipresença e a onipotência de Deus nos trazem uma paz indescritível. Deus está em toda parte e vê tudo. Não há lugar nem situação que esteja fora de seu alcance. Isso significa que, não importa o que você enfrente, Deus já está lá, agindo a seu favor. Nada está fora de seu controle, e quando descansamos nessa verdade, podemos nos libertar da ansiedade e confiar plenamente em seu plano. Esse trecho de Isaías também nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria percepção de Deus. Às vezes, limitamos nossa visão dele, vendo-o através de nossa própria perspectiva humana e esquecendo de sua grandeza. Mas, ao meditarmos nessas verdades, percebemos que Deus é muito maior do que imaginamos, e ao lembrarmos disso, nossa força espiritual se renova. Deixamos de ver nossas dificuldades como obstáculos insuperáveis e começamos a vê-las como oportunidades para que Deus mostre seu poder e sabedoria em nossas vidas. Assim, quando você se sentir exausto, quando as coisas não fizerem sentido, lembre-se, Deus é eterno, incansável, e sua sabedoria é insondável. Ele tem o controle, mesmo quando não entendemos, e nesse conhecimento podemos encontrar paz e descanso, sabendo que Deus está no comando e que nunca se cansa de nos sustentar. Salmos 145:17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Quando pensamos em Deus, muitas vezes o imaginamos como justo ou como bondoso, mas às vezes esquecemos que Ele é ambas as coisas ao mesmo tempo, em perfeita harmonia. Salmos 145:17 nos diz: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Não se trata de que Deus seja justo às vezes e bondoso em outras. Ele é ambas as coisas sempre. E o incrível disso é que não há conflito em sua natureza. A justiça de Deus e sua bondade operam em perfeita unidade, moldando a maneira como Ele se relaciona conosco e como governa o universo. A justiça de Deus é mais do que um simples conceito. É o padrão absoluto do que é correto. Deus não precisa se ajustar a um código moral externo. Ele é o código moral. E quando dizemos que Deus é justo, significa que tudo o que Ele faz é reto, puro e correto. Cada decisão que toma, cada juízo que emite, é perfeito. Às vezes, isso é difícil de ver em um mundo cheio de injustiças.
Mas a verdade é que, mesmo quando as coisas parecem injustas de nossa perspectiva limitada, Deus está agindo em justiça. Não devemos esquecer que Deus é fiel às suas promessas, e sua justiça garante que cumprirá tudo o que disse. Mas aqui é onde entra em jogo a bondade de Deus. Esta não é uma bondade qualquer. Não é apenas ser bom, no sentido humano, mas uma bondade infinita e perfeita. Deus mostra sua bondade de muitas maneiras, na criação, em nossas bênçãos diárias, no ar que respiramos. Tudo o que Deus faz está cheio de cuidado, amor e compaixão. E mais ainda, a graça divina é uma manifestação bela dessa bondade. Nos dá muito mais do que merecemos e está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não vemos ou entendemos. É essa combinação de justiça e bondade que nos permite confiar plenamente em Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Nesses momentos em que nos encontramos no caos, ou quando sentimos que a injustiça nos rodeia, podemos lembrar que Deus está no controle. Ele continua sendo justo e bondoso, e está agindo de maneiras que não podemos ver. Nada lhe escapa. Cada situação, cada desafio está sob seu domínio e agirá para o nosso bem. Mas o que acontece quando nos deparamos com situações que simplesmente não entendemos? Quando sofremos e parece que a justiça de Deus está distante, como respondemos? Aqui é onde devemos lembrar algo crucial. Nossa perspectiva é limitada. Só vemos uma parte do quadro, mas Deus vê tudo. Ele vê o começo, o meio e o fim. E embora nem sempre possamos entender por que as coisas acontecem, podemos confiar que Deus é justo. Mesmo em meio à dor, sua justiça não é indiferente ao nosso sofrimento. Às vezes, Deus permite que passemos por provas para nos fortalecer, para nos purificar, mas sempre o faz com um coração cheio de bondade e compaixão. Em meio às provações, também podemos confiar na bondade de Deus. Não é que Ele nos tenha abandonado. Deus está presente em cada momento de dor, cuidando de nós, guiando-nos. Sua bondade não desaparece nos momentos difíceis. Ao contrário, é quando mais precisamos dela. É fácil ver a bondade de Deus em dias ensolarados, mas é na tempestade que sua compaixão e cuidado se tornam ainda mais evidentes. Ele conhece nossas fraquezas e nos acompanha a cada passo. Então, como vivemos à luz dessa justiça e bondade divinas? Primeiro, reconhecendo que Deus sempre é fiel. Não importa o que enfrentemos, Deus não muda. Seu caráter é imutável. Isso significa que sempre podemos confiar que Ele agirá com justiça e bondade em qualquer situação. Em nossas relações, em nossas decisões, devemos refletir essa mesma justiça e bondade, sendo justos com os outros e mostrando compaixão, assim como Deus faz conosco. E se alguma vez você duvidar, se alguma vez se perguntar como a justiça de Deus pode coexistir com um mundo cheio de injustiça, lembre-se de que Deus vê além do que você pode ver. Seu plano é maior, mais amplo e mais profundo. Sua justiça e bondade não falham. E quando entendemos isso, nossa fé se fortalece e encontramos paz em meio à tempestade, sabendo que no final, Deus sempre será justo e bondoso, conforme prometeu. Ao concluir este percurso pelas Escrituras, há uma verdade inquebrantável que surge. Deus tem um plano soberano e perfeito para cada um de nós. Não importa quantos planos façamos, quantos obstáculos enfrentemos ou quantas vezes sintamos que perdemos o rumo, podemos ter a certeza de que seu propósito prevalece. Tudo o que atravessamos, tanto o bom quanto o difícil, tem um propósito maior dentro de seu plano. Isso nos convida a viver com confiança, sabendo que, embora nem sempre entendamos o porquê ou o como, Deus está no controle. É crucial que, ao enfrentarmos as provas e desafios da vida, entreguemos nossos caminhos ao Senhor, confiando que Ele agirá de acordo com sua vontade. Seu plano para nós está cheio de esperança e, embora às vezes não vejamos a luz no final do túnel, podemos descansar sabendo que Deus está agindo a todo momento.
O amor e a bondade de Deus se manifestam, mesmo em meio às provas mais escuras, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Quero convidá-lo a refletir sobre tudo o que você ouviu hoje. Deus te escolheu, te predestinou para um propósito eterno, e esse propósito é maior do que podemos imaginar. Viva com a confiança de que Deus tem o controle. Agora, se esta mensagem ressoou com você, quero fazer um convite. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essas palavras de esperança. E se ainda não o fez, inscreva-se para que possamos continuar aprofundando nas verdades da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e lembre-se sempre, seu propósito prevalecerá. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e o relacionamento com Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e o aproximar-se de Deus são uma jornada contínua e gratificante. Quero convidá-lo a refletir sobre tudo o que você ouviu hoje. Deus te escolheu, te predestinou para um propósito eterno, e esse propósito é maior do que podemos imaginar. Viva com a confiança de que Deus tem o controle. Agora, se esta mensagem ressoou com você, quero fazer um convite. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essas palavras de esperança. E se ainda não o fez, inscreva-se para que possamos continuar aprofundando nas verdades da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e lembre-se sempre, seu propósito prevalecerá. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e o relacionamento com Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e o aproximar-se de Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de qualquer idade a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.